Existem alguns outros exemplos de outros casos mais específicos de algum ácaro específico, por exemplo, esse Piemotes, ou um mantispídeo, ou os forídeos, que já são mais conhecidos por atacar as colônias de Melípona, né? E também a síndrome das mandaçaias, que são coisas que a gente sabe que já fizeram mal um dia ou causam recorrentemente doenças em abelhas sem ferrão. Por exemplo, esse ácaro específico aqui, assim, ele já foi detectado em algumas espécies, como a Tetragonisca angustula, Anaphyteso melita, em espécies de Melípona. Eles causam mortes da rainha, larvas e pupas, eles acabam se proliferando, né? E como vocês podem ver aqui na foto, cada uma dessas bolinhas aqui, assim, é basicamente uma fêmea de ácaro que vai ter vários outros, vai ter uma prole bem grande, porque aqui, assim, ela tá grávida, é uma fêmea fisiogástrica. Então, esse é um exemplo de um ácaro que, nesse caso, estava causando a mortalidade das colônias, né? Porque acabava se proliferando tanto nos indivíduos adultos como na prole. Um outro exemplo foi esse caso desse mantispídeo, mas esses são casos aqui, assim, que eu estou relatando, que são bem... são casos específicos que aconteceram, eu não escuto relatos recorrentes sobre eles, tá? Esse outro, por exemplo, esse mantispídeo, que vocês podem ver aqui o indivíduo adulto, e aqui, assim, a larva dele se alimentando numa pupa de abelha. Isso aqui foi, esse caso aqui foi relatado numa espécie conhecida como Melipona subnítida, né? Os sintomas a gente pode ver aqui, assim, que são esse casulo duro, né? Assim, com essa característica aqui, assim, que dá para ver que o mantispídeo está se desenvolvendo. Aqui essa letra M até significa isso, né? Que esse mantispídeo ele acaba matando a larva que estava se desenvolvendo lá e acaba se desenvolvendo na célula de cria. E quando ele tem esse invólucro aqui, as abelhas nem reconhecem e não removem ele. Quer dizer, não matam o mantispídeo, elas acabam só removendo da colônia, ou seja, ele continua vivendo, né? O outro caso, que eu acho que com certeza vocês todos devem conhecer, são os forídeos, né? Que são o terror das melíponas. Os famosos. Os famosos forídeos, que assim, né? Eles acabam destruindo a colônia mesmo, porque chega um indivíduo adulto, que é como nessa foto aqui embaixo, se ele coloca ovos, quando eles colocam os ovos, a gente não vê logo, né? Porque é muito pequeno. Mas uma vez que eles se desenvolvem e essas larvas começam a se espalhar pelas colônias, elas realmente destroem os discos de cria, acabam se alimentando onde tiver pólen e mel, enfim, acaba realmente destruindo a colônia. É muito difícil, às vezes, de recuperar. E essa é mais uma razão que eu digo para vocês da importância de limpar os materiais que vocês usam quando vocês vão de uma colônia para outra. Às vezes aquela colônia já tem ovos de forídeo, vocês nem sabiam, porque não dá para ver, né? E vocês estão levando de uma colônia para outra, se vocês não limpam, né, os materiais que usaram para mexer na colônia, né? Então essa é uma dica que vale a pena. E daí agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a síndrome das mandaçaias. A síndrome das mandaçaias foi o que eu estudei durante meu doutorado aí no Brasil. E foi estudando essa síndrome que eu acabei estudando um monte de coisas sobre a saúde das abelhas. E daí foi questões de comportamento, foram os micro-organismos, foi o sistema imune. Porque, como eu mostrei lá no início da apresentação, para a gente estudar a saúde das abelhas, a gente realmente tem que investigar várias coisas, né? Essa síndrome das mandaçaias, ela acontece principalmente no sul do Brasil, né? Tem relatos no Rio Grande do Sul, alguns lugares de Santa Catarina. Eu já ouvi do Paraná também, não tenho certeza se alguém aí que está na live também já tem observado, mas acontece principalmente com a mandaçaia, que é a Melipona quadrifaciata. A principal característica são essas mortes massivas, aqui assim como vocês veem nessa primeira foto, que são várias mandaçaias mortas na frente, assim, das colônias de um meliponário. Em alguns meliponários a gente pode observar tremores e paralisia, mas quando a gente olha para a colônia mesmo, os discos de cria parecem intactos. Tem alimento, tem estoques de mel e tem estoques de pólen, mas a gente
aos poucos começa a ver também várias operárias mortas no fundo da colônia. E como não tem mais operárias, né? Aos poucos a colônia vai definhando até a gente perder ela. Essa síndrome ela acontece normalmente pelo final do verão, ali em março, e às vezes é questão de uma semana que acontece essa síndrome. Como muitos dos sintomas que a gente observava nessas abelhas pareciam com os sintomas causados por vírus em outras espécies de abelhas, a gente começou investigando para ver se podia ser um vírus o causador dessa síndrome. A gente descreveu daí todos os vírus associados a abelhas amandacaias saudáveis durante esse período da síndrome, que é nessa figura que assim que eu estou mostrando. Cada linha aqui é um tipo de vírus. E a gente comparou com uma colônia doente. Então vocês vão ver que aonde tem bolinha significa que aquele tipo de vírus especificamente estava presente. Então vocês vão ver que na colônia saudável de mandaçaias quase não tinha nenhum vírus presente, só esses dois tipos aqui em cima. E na colônia doente tinham vários vírus presentes, sugerindo que os vírus têm algum papel nessa doença. A gente descreveu alguns desses vírus, os vírus que estavam principalmente associados às mandaçaias doentes, né? Porque se fosse algum vírus que estava causando a síndrome, ele teria que estar principalmente nas abelhas doentes, né? E esses são os nomes que a gente deu, mas eu vou seguindo adiante. Basicamente, desses 7 novos vírus que a gente descreveu, só um deles, esse MQV1A, ele estava em todos os meliponários onde a gente observava a síndrome, porque se esse vírus fosse o causador da síndrome, ele teria que estar em todos os meliponários onde a síndrome estava acontecendo, correto? Esse aqui, ele estava em todos os meliponários, mas ele não estava mais presente nas doentes quando a gente comparava com as saudáveis. Ou seja, ele estava tanto nas doentes como nas saudáveis. Então, ele não deve ser o causador da síndrome. Mas a gente encontrou 2 vírus, que são esses 2 aqui que eu marquei, que estão mais presentes em abelhas doentes de um dos meliponários. E, curiosamente, foi justamente no meliponário onde a gente observava os sintomas de tremores e paralisia, sugerindo que, embora os vírus não sejam os causadores dessa síndrome, eles podem estar relacionados a uma maior severidade dessa síndrome. O que é interessante também é que alguns desses vírus, incluindo um desses que parece estar relacionado com uma maior severidade da síndrome, eles também foram encontrados em apis das proximidades do meliponário. Ou seja, isso sugere que existe uma troca de vírus entre abelhas nativas e apis. Quem levou para quem, a gente não sabe, mas chama atenção para o fato de que os vírus podem passar de uma espécie para outra e podem sim começar a causar doenças dessa forma. Como essa primeira etapa dos vírus não respondeu qual é a principal causa da síndrome, a gente só conseguiu descobrir que os vírus eles podem estar relacionados a uma doença mais forte, mas não são a causa da doença. A gente avançou a pesquisa e fez um estudo acompanhando colônias em 2 diferentes lugares, como vocês podem ver aqui. O lugar A foi um meliponário que era mais perto de estufas, né, de estufa agrícola, né? E o lugar B, que era um meliponário mais perto de matas nativas. Por que a gente fez esse desenho experimental? Porque a gente queria ver se o lugar onde elas estavam sendo criadas, as colônias, influenciava na ocorrência dessa síndrome. Outra coisa que a gente fez é que a colônia 1 deste primeiro lugar aqui assim, ela é irmã ou filha da colônia 1 do outro lugar. Ou seja, elas têm uma genética praticamente igual ou muito similar. Na verdade, muito similar, não igual. Então, nesse experimento a gente colocou, resumindo, colônias que eram colônias mãe e filha,
mãe e filha em diferentes lugares. Ou seja, a gente conseguiu acompanhar essas colônias desde antes da síndrome acontecer até depois, em 2 meliponários diferentes e com colônias que estavam em lugares diferentes, mas elas tinham uma genética muito similar. A primeira observação é que apenas 2 dessas colônias permaneceram saudáveis durante o período da síndrome. Primeira coisa interessante é que as 2 colônias que permaneceram saudáveis estavam em 2 ambientes diferentes, cada uma em um meliponário, mas elas eram exatamente aquelas que eram mãe e filha, colônia A1 e B1, ou seja, com a genética muito similar. Enquanto que as colônias 2 e 3, mãe e filha, ficaram doentes, sugerindo que tem um fator genético importante contribuindo para o fato de a colônia ficar ou não doente, ou sofrer essa síndrome anual das mandaçais. Outra observação é que quando a gente olha para as colônias que ficaram doentes, que são a A2, B2, A3 e B3, as 2 colônias que ficaram doentes no meliponário A, elas ficaram mais doentes, ou seja, tinham mais abelhas, mais operárias mortas em frente à colônia durante o período da síndrome. Sugerindo que, além do componente genético para a ocorrência da síndrome, o lugar também tem alguma influência para aquela síndrome ser mais ou menos intensa. Então, a genética e o ambiente influenciam para a ocorrência da síndrome anual das mandaçais. Como comentei, a gente acompanhou essas 6 colônias desde antes da síndrome, acho que foi de setembro de um ano até abril ou maio do outro ano. Lembrando que a síndrome acontece sempre em março. Uma das coisas que nós caracterizamos foi a resposta imune daquelas colônias. Nesse gráfico aqui assim, eu estou basicamente mostrando para vocês a quantificação da expressão de genes do sistema imune. O que isso significa? Quanto o sistema imune está agindo? Se ele está agindo mais ou se ele está agindo menos. Em verde, são as colônias que ficaram saudáveis durante a síndrome, que não tiveram mortalidade. E em roxo, as que tiveram mortalidade. E a gente comparou isso já desde antes da síndrome, janeiro, fevereiro, março, quando aconteceu a síndrome, e abril. Mas quando a gente olha para março aqui, a atividade do sistema imune das colônias que estavam saudáveis e doentes, ela não era diferente. Parecia que elas tinham mais ou menos a mesma resposta imune. Mas o que é interessante é que lá em janeiro, meses antes da síndrome, tinha diferença. A diferença é que as colônias que depois em março não ficaram doentes, meses antes, estavam com o sistema imune mais forte. Ou seja, parece que essa síndrome que acontece em março com as mandaçaias, ela é causada por problemas que acontecem meses antes da síndrome. E esses genes que a gente quantificou, né, para ver quão forte estava o sistema imune, são genes que estão associados à resposta a agroquímicos, à resposta imune geral e também à nutrição, sugerindo que as colônias que em março permaneceram saudáveis eram aquelas que lá em janeiro conseguiam responder melhor a agroquímicos, tinham uma melhor nutrição e uma melhor resposta imune geral. Então, como está destacado aqui assim. Também a gente quantificou o peso, temperatura e o tipo de pólen que elas estavam consumindo nesse período. E o que a gente vê bem interessante? Vocês lembram que o que diferencia as colônias saudáveis e doentes era a resposta imune lá em janeiro, né? E olha o que acontece com as colônias depois de janeiro. Depois que elas têm aquela diferença na resposta imune, começam a perder peso. E elas perdem peso até chegar num nível crítico. Como vocês podem ver aqui assim nesse gráfico, que é o peso em gramas, ele vai diminuindo
até chegar a um número mínimo do peso, o que também é um indicativo do tamanho da colônia. Normalmente, pelo menos alguns estudos mostram que abelhas maiores, ou seja, mais pesadas, têm uma correlação ou significam que aquela colônia é mais numerosa, é maior. Então, significa que em março, quando elas tinham um menor peso, as colônias elas estavam totalmente enfraquecidas. E provavelmente, por causa desse enfraquecimento geral da colônia, elas já não conseguiam mais desempenhar as atividades normais, o que levava à mortalidade em massa que a gente observa em março na síndrome anual. Logo depois dessa mortalidade em massa, se a colônia não é perdida, né? Se a colônia não morre, elas até começam a recuperar o peso. Outra coisa interessante que confirma que a colônia realmente está totalmente desregulada depois daquela falha da resposta imune em janeiro é que a gente vê que acompanhando a perda do peso também aumenta a umidade na colônia e diminui a temperatura. Definitivamente a colônia já não consegue mais desempenhar as funções normais. Em janeiro, as colônias elas também estavam se alimentando principalmente de eucalipto. Mas a gente vê que quando as colônias começam a perder peso e ter aquelas mudanças na temperatura e umidade, elas passaram a consumir maricá, que é um outro tipo de pólen, que é uma planta que começa a florescer justamente nesse período, sugerindo que essas abelhas, por estarem mais fracas nesse período, elas acabam tendo que passar a consumir um outro tipo de pólen, mas que ao mesmo tempo parece ser bom, porque depois que em fevereiro e março elas começam a consumir do maricá, elas também começam a recuperar um pouquinho mais o peso a partir de abril e maio. Ou seja, essa síndrome ela parece estar relacionada a uma falha na resposta imune que acontece lá em janeiro, que influencia na capacidade nutricional dessas colônias, que por consequência influencia na organização da colônia, controle de temperatura, de umidade, captação de recursos, né, pólen, e dificulta na competição por alimento, uma vez que a apis, por exemplo, também gosta de consumir eucaliptos, então elas têm que buscar outros tipos de alimentos. Mas a questão que fica é, por que as mandaçaias elas respondem mal a esses estressores, né? Como os agroquímicos ou a falta de alimento, né? Por que tem essa falha na resposta imune que a gente observa nas mandaçaias e não em outras abelhas? Bom, vocês devem saber que as mandaçaias são uma das espécies de abelhas sem ferrão mais criadas entre os meliponicultores, né? E acaba que a gente acaba muitas vezes multiplicando as mesmas caixas, o que fica mantendo por muito tempo a mesma genética, a gente acaba às vezes perdendo diversidade genética dessas populações. E aqui eu mostro para vocês como a perda de diversidade genética pode acabar levando a doenças. Por exemplo, nesse primeiro círculo, que aqui assim, representa um meliponário que tem colônias com maior diversidade genética, representada por diferentes cores. No outro círculo, a gente tem um meliponário com menor diversidade genética. A gente vê que todas elas têm as mesmas características, a mesma cor. Se um patógeno que tem essas cores aqui assim, verde e esse bege, atacar ambos os meliponários, provavelmente aquele que tiver maior diversidade genética, ele vai responder melhor ao ataque desse patógeno, uma vez que a chance das abelhas terem características que respondam a esse patógeno será maior. Ou seja, vocês até podem ver aqui assim, que no meliponário com maior diversidade, a gente tem colônias verdes que atacam porque esse patógeno é verde, e colônias bege. Mas no outro meliponário não. Ou seja, no final, esse meliponário vai acabar perdendo colônias, enquanto o outro vai continuar com colônias, uma vez que elas conseguem responder a esse patógeno.
O que isso significa? Não significa que a gente tem que começar a trazer colônias de vários lugares para aumentar a diversidade genética. Isso significa que a gente tem que definitivamente preservar mais as nossas matas, porque a gente precisa de lugar para nidificar, a gente precisa de populações naturais, que é onde a gente vai ter estoques de diversidade. Porque se a gente começar a trazer colônias de um lugar para o outro, primeiro, a gente não tem como garantir que a gente está trazendo uma genética nova para o nosso meliponário. Se eu comprar uma colônia de outro estado, pensando que eu estou trazendo uma genética nova, não é garantia, né? A gente não sabe se daqui a pouco as nossas colônias e daquele outro estado não derivaram da mesma colônia mãe. Além disso, a gente pode trazer patógenos. Então, a gente precisa preservar a diversidade genética da forma mais natural possível, que seriam as populações naturais dessas abelhas. Além disso, a gente pode acabar mascarando colônias mais suscetíveis com alguns métodos que a gente acaba usando quando a gente trabalha com meliponicultura. Por exemplo, aquecimento de colônias ou o reforço nutricional, que é uma coisa que a gente estava discutindo antes. Se a gente ficar constantemente reforçando nossas colônias com alimento, como a gente vai saber quais são as colônias que se dão melhor captando recursos? Ou se aquela colônia já não estava enfraquecida, se a gente está constantemente oferecendo alimento, né? A mesma coisa vale para o aquecimento das colônias. Agora eu vou para as minhas recomendações finais, daí eu acho que depois, se tiver mais algumas perguntas, podem me fazer. Pode ser? Eu vou falar as recomendações baseadas no que a gente escutou até agora. Primeira delas que eu recomendo é não translocar espécies para locais onde elas não ocorram naturalmente. Isso inclui a colônia inteira, como também partes delas, né? Por exemplo, a rainha ou o alimento. E se tiver que fazer isso, por exemplo, se eu estiver levando uma colônia de um meliponário para outro dentro do meu estado, usar critérios sanitários antes do transporte. Por exemplo, uma sugestão é, se tu compra uma colônia ali do meliponicultor da tua cidade ou dentro do teu estado e tu traz ela para o teu meliponário, deixa ela um mês separada das outras colônias do meliponário e fica observando ela. Daqui a pouco essa colônia, ela tá doente e tu vai conseguir ver a tempo antes de colocar ela junto com as tuas colônias e espalhar aquela doença para as outras. O mesmo vale ao contrário, se eu vendo uma colônia, eu posso também deixá-la separada um tempo observando para ver se ela não está doente mesmo, antes de enviar essa colônia para um novo meliponicultor, né? Uma prática legal essa, é a famosa quarentena, né? É a famosa quarentena. Várias das dicas que eu vou dar agora são, assim, muito parecidas com o que a gente está passando agora por causa dessa pandemia, né? Por quê? Porque no final das contas é doenças, né? E as doenças humanas e de abelhas, no final das contas, seguem regras muito parecidas, né? Outra coisa, quando a gente fica transportando espécies de um lugar para o outro, não corretamente, por exemplo, trazendo uma espécie que não é nativa, essa espécie pode acabar competindo com as espécies naturais e prejudicar elas, e a gente pode perder espécies por causa disso. E eu acho que aqui ninguém quer, né? Porque a gente adora essa principal característica da diversidade gigantesca de espécies de abelha sem ferrão que a gente tem, né, no Brasil. Então a gente quer manter isso. E também, mesmo quando a gente traz uma espécie que é nativa do lugar, se eu trago uma espécie do norte para o sul, mesmo que seja uma espécie que ocorra naturalmente no sul também, eu posso estar introduzindo características que não são necessariamente boas para as abelhas no sul do Brasil. Porque a gente sabe que o Brasil varia muito, né? Clima diferente, alimentos diferentes para essas abelhas. Então, é importante também preservar as características locais que podem estar relacionadas aos desafios que essas abelhas têm no ambiente que elas ocorrem, né? A outra colônia, a outra colônia não, a outra recomendação é criar as colônias da forma mais similar ao natural. Por exemplo, evitar o aquecimento ou a utilização de suplementos alimentares. Se tiver que fazer,
encontrar alguma forma de descontaminar esse alimento ou garantir que ele não esteja transmitindo nenhuma doença. Também promover pasto apícola diverso e evitar estabelecimento de meliponários perto de locais de uso de agroquímicos, porque já se sabe que o pasto apícola diverso é importante para a nutrição das abelhas. E também, quanto maior a diversidade de pasto apícola, ou seja, matas preservadas, menos as abelhas vão ter que se estressar competindo, e quanto menos as abelhas têm que ficar interagindo umas com as outras, também diminui a chance delas ficarem trocando patógenos e parasitas. Desinfectar a mão, roupas e outros instrumentos de trabalho antes de lidar com uma próxima colônia, para a gente também não ser o transmissor, né, o vetor dos parasitas e patógenos. E uma coisa que também é interessante é ter um controle de colônias que sobrevivam a eventuais doenças. Como a gente viu, a síndrome das mandaçaias, ela parece ter um componente genético forte. Ou seja, tem algumas colônias que têm uma genética que parece ser boa para responder àquela síndrome específica. Então, é legal ter um caderninho do teu meliponário onde tu anote isso. Porque assim tu vai começar a saber, poxa, eu vou na próxima primavera, eu vou dividir essa colônia aqui, porque eu já vi que essa colônia aqui, assim, ela responde melhor a tais características, a tais desafios do ambiente, a tal doença, né? Então, isso também é uma recomendação interessante.